Olá, irmãos da Igreja Batista Central de Campinas e amigos que nos acompanham nesse culto de oração. Eu quero abrir a palavra de Deus com você nesse momento e ler um trecho da Bíblia que está em Romanos, no capítulo 3. Este trecho que é um dos textos bíblicos mais amados de muitos pastores, crentes e teólogos. Ele é considerado o coração do Evangelho. A essência do Evangelho está no Romanos capítulo 3, os versos de 21 até o versículo 26, que diz assim: Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunharam a lei e os profetas. A justiça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, para todos os que creem, pois não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Pois Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. E em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Mas no presente demonstrou a sua justiça a fim de que ele possa ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Esse texto é muito interessante porque ele fala sobre a nossa salvação, sobre a nossa redenção. Nós sabemos que o livro de Romanos, ele fala que a justiça de Deus é revelada no Evangelho. E quando a gente lê essa expressão, a justiça de Deus, logo a gente pensa na justiça que nós devemos a Deus, a justiça pela qual Deus vai nos cobrar, porque Deus é santo, nós somos pecadores, então a gente pensa, bom, a justiça de Deus vai se revelar e eu vou ser condenado, obviamente, porque eu sou um pecador. Então a grande questão é como nós podemos sair desse dilema. Nós estamos, de um lado, diante de um Deus que é justo, que é santo, e do outro lado nós temos pecadores, como eu e você, que somos, sem Cristo, estamos condenados. Então, como resolver essa questão? Deus não pode simplesmente jogar os nossos pecados para empurrá-los para debaixo do tapete, por ser justo e santo. Então, o que Deus faz? Ele envia o seu próprio Filho, ou seja, o próprio Deus encarnado, o Filho de Deus, e ele vem e vive de forma perfeita, de forma justa, obedecendo todos os preceitos da lei, e ele se entrega na cruz por nós. Então, ali na cruz nós temos o amor e a justiça de Deus sendo demonstrados plenamente. O texto diz, no verso 21, mas agora se manifestou a justiça de Deus, ou seja, a justiça que provém de Deus, como solução para resolver o problema de isolamento, de afastamento entre o homem e Deus. Esse relacionamento que foi quebrado, que foi rompido pelo pecado. Agora, em Cristo, na cruz de Cristo, esse relacionamento ele é reatado, esse relacionamento. Há uma possibilidade de paz, como diz a Bíblia em Romanos 5, que nós fomos justificados e temos paz com Deus, ou seja, um relacionamento harmonioso. Por que é sem lei? Porque não é através da obediência a regras, leis, normas, estatutos. Por isso que o texto diz, porque quando nós temos de um lado aqueles que estão completamente avessos a qualquer lei e mandamento, ou seja, nós temos os pagãos, aqueles que não conheciam os estatutos de Deus, a religião de Israel, os 10 mandamentos. Então, fica muito claro que essas pessoas eles eram completamente alienados dos preceitos de uma vida moral, moralmente justa, ética e correta diante de Deus. Então, de um lado nós temos os libertinos, mas do outro lado nós temos os religiosos, os legalistas, aqueles que acham que por guardar regras, leis, mandamentos, eles serão salvos por suas próprias obras, pelas suas próprias ações. Então a Bíblia vem e através do Evangelho, essa mensagem maravilhosa do poder de Deus, ela desfaz essas duas ideias. Tanto aquele que está alienado
quanto daquele que está achando que vai se justificar pelas suas obras, pelos seus méritos, pelo seu próprio comportamento. É a mesma ideia nós temos aqui daquela parábola dos dois filhos, né, perdidos. Nós temos aquele que se afasta do pai deliberadamente e vai viver uma vida totalmente imoral, dissoluta, né, libertina. E por outro lado nós temos aquele jovem, o segundo filho, filho mais velho, que é bom, bem comportado, religioso, que ele fica na casa do pai, ele guarda todos os mandamentos, obedece, mas com a intenção de ganhar a salvação pela sua própria obediência. Então, a Bíblia diz que ninguém será declarado justo diante de Deus baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Então, a Bíblia diz que Deus fez isso para que toda boca se cale, né, e todo mundo esteja debaixo do juízo de Deus. Por isso que no verso, na passagem anterior, diz assim, não há um justo, nenhum sequer, todos se extraviaram, todos pecaram, como diz o Salmo 14 e tantos outros salmos. Né? Não há ninguém justo diante de Deus, não há ninguém que faça o bem, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Por isso o texto diz, mas agora, sem lei, ou seja, não é por intermédio da obediência à lei, mas pela fé em Cristo, se manifestou a justiça de Deus, a justiça que provém de Deus, a justiça como a dádiva de Deus, como presente de Deus, para solucionar o problema de alienação do homem diante de Deus. E o texto diz, essa justiça de Deus vem mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem, porque não há distinção. Todos pecaram e estão afastados de Deus, e agora, em Cristo, nós temos esta reconciliação. A mensagem do Evangelho é poderosa e é maravilhosa, porque ela é destinada a todos nós, indistintamente, todas as pessoas, porque não há distinção, diz o texto. Todos pecaram, todos estão destituídos, todos estamos na mesma condenação, mas agora, em Cristo, nós temos uma palavra tão maravilhosa, redenção, resgate, salvação, o preço que foi pago ali na cruz por nós. Por isso o texto diz, Deus ofereceu Jesus Cristo, seu Filho, como sacrifício, propiciação, sacrifício de redenção, de substituição, mediante a fé no seu sangue. E dessa forma Deus demonstrou a sua justiça, porque ele puniu nosso pecado em seu Filho. E Deus mostrou misericórdia também, nos aceitando como seus filhos, nos adotando na sua família. Por isso o texto diz que Deus deixou impunes os pecados anteriormente cometidos, mas, no presente, ele demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus Cristo. Então, imagine se um juiz solta todos os bandidos da sua cidade. Todos nós diremos, olha, esse juiz ele é injusto. E alguém pode pensar assim, olha, mas Deus não está fazendo a mesma coisa? Né, oferecendo a graça para todo e qualquer pecador? Não, porque Deus oferece a graça, o perdão, a salvação, a redenção, mas porque o perdão já foi pago ali na cruz. Jesus pagou um alto preço, derramou o seu próprio sangue. O reformador Martinho Lutero, ele passou por esse mesmo dilema, por essa mesma crise. Ele era um monge ali no início do século XVI, e ele estava ali naquele mosteiro, fazendo muitas obras, tentando agradar a Deus com seus méritos, com a sua justiça, e ele começou a ler a Bíblia. E ao ler o livro de Romanos, capítulo 1, versículo 16, que diz que a justiça de Deus se revela no Evangelho, ele ficou extremamente preocupado, porque ele diz, olha, mas eu sou injusto pecador, eu mereço o inferno, a condenação eterna. Mas lendo e relendo o texto, ele entendeu que a expressão justiça de Deus não é aquela justiça que nós somos devedores para Deus, não são as obras que nós devemos apresentar para Deus, mas é aquela justiça que vem de Deus, que provém de Deus como salvação, como dádiva para o pecador. Eu vou ler um trecho daquilo que Lutero escreveu na sua conversão. O texto diz assim, eu ansiava intensamente compreender a carta de Paulo aos Romanos, e a única coisa que não saía do meu caminho era aquela expressão, a justiça de Deus. Pois, no meu entender,
ela significava a justiça segundo a qual Deus é justo e age com justiça para punir o injusto. Noite e dia eu ficava ponderando até que o Espírito Santo me revelou a verdade. A justiça de Deus é a justiça pela qual, através da graça e pura misericórdia, Ele nos justifica por meio da fé. Então, depois disso, foi como se eu tivesse renascido e adentrado aos portões escancarados do paraíso. Toda a Escritura adquiriu um novo significado, enquanto o que antes a justiça de Deus me deixava cheio de ódio, agora ela se tornou para mim uma expressão de amor grandioso e de doçura inexprimível. Esta passagem de Paulo se tornou para mim como que uma passagem para o céu. Em outras palavras, era como se os portões do paraíso tivessem sido abertos diante da mente, do coração de Martinho Lutero. E a Bíblia diz que no Evangelho se revela a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Pecadores perdoados são chamados agora de justos, porque foram justificados pelo sacrifício de Cristo ali na cruz. Como você tem vivido? Você tem vivido uma vida totalmente longe, afastada de Deus? Você acha que não há mais esperança para você, não há mais perdão por tantas coisas erradas que você já fez? No Evangelho de Cristo há esperança para você. Ou você tem vivido de forma religiosamente, achando que as suas boas obras, os seus méritos vai trazer salvação para você por causa da sua religiosidade? Ambos precisam confiar na obra perfeita do sacrifício de Cristo, porque sabemos que ninguém será salvo mediante a lei, porque através da lei vem a plena consciência do pecado, mas o fim da lei é Cristo para justificar todo aquele que crê. Portanto, confie no sacrifício perfeito de Cristo na cruz, e você será salvo, e você terá uma vida plena de significado, de alegria, de satisfação. Que Deus abençoe a sua vida.
Nesse momento eu quero orar com você, orar pela nossa igreja, orar por nossas famílias, por todos nós, termos um momento de oração. E eu tenho aqui alguns motivos de oração que eu quero mencioná-los e eu quero pedir que você me acompanhe nesse momento de oração, por favor. Senhor, eu quero colocar diante desse Senhor, nesse momento, as nossas vidas, a vida da nossa igreja, nossas famílias. Queremos, ó Pai, te agradecer de forma especial pelo teu amor, pela tua graça, pela salvação que temos em Cristo, pelo teu cuidado por nós. Te agradecer porque, mesmo em meio a tantas dificuldades, enfermidades, lutas, provações e tribulações, o Senhor tem nos fortalecido e nos sustentado com a tua graça. Eu quero te agradecer pela vida do pastor Marcílio, pedir que o Senhor continue abençoando a sua vida, a sua saúde, pela vida do pastor Rolf, pai, da sua família, da sua esposa, da irmã Luciene e dos demais pedidos que foram enviados para nós aqui na igreja, Pai, aqueles que estão hospitalizados. Suplicamos, Pai, pela tua graça, pela tua misericórdia sobre a vida de cada um deles, ó Pai. São muitas as necessidades, os pedidos, mas nós queremos colocar diante do Senhor, Pai, pessoas que estão pedindo por emprego, pessoas que estão pedindo por suas famílias, lares, Pai, que precisam da tua orientação, da tua instrução, da tua sabedoria. Pedimos a Deus pelos médicos da nossa igreja, pelos profissionais da área da saúde, pelos pequenos empresários, por aqueles pais de famílias que estão desempregados. Tem misericórdia de cada um deles. Pedimos a Deus mais uma vez pelas crianças que estão em casa, que estão, Pai, estudando nos seus próprios lares, aquelas que voltarão em breve também às aulas presencial. Pedimos pelas crianças da nossa igreja e nós queremos, ó Pai, agradecer ao Senhor também porque muitos dos nossos irmãos já foram vacinados, especialmente irmãos idosos. Pedimos a Deus pelos pastores da nossa igreja, suas famílias, pelos líderes de pequenos grupos e suas famílias, pelos diáconos e por todos os membros da nossa igreja, Pai. Suplicamos mais uma vez que o Senhor abrevie esse tempo de isolamento, de sofrimento, de afastamento. Pedimos pela comunhão da nossa igreja, que o Senhor nos abençoe, que mesmo distantes, mesmo afastados, nós possamos usar os meios eletrônicos, o celular e as redes sociais para estarmos, ó Pai, nos encorajando mutuamente, para que a nossa fé não venha a desfalecer ou desanimar, Pai. De forma especial, suplicamos mais uma vez pela vida do pastor Marcílio, pela irmã Helena e pelos demais pedidos aqui mencionados, Pai. Suplicamos por cada um deles, que o Senhor venha nos fortalecer e nos sustentar com a Tua palavra, com a Tua graça e com a Tua misericórdia, Pai. É o que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado a você que nos acompanhou em mais esse culto de oração. Deus abençoe a sua vida. Lembrando que neste domingo nós teremos o nosso culto da tarde às 17 horas e será apenas online. Continue acompanhando as nossas programações e nossas mídias sociais. Deus abençoe a sua vida.